E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto. Eu tô aqui na correria, volto aqui de viagem, mas consegui entrar aqui para essa sala VIP aí de aeroporto para conseguir fazer uma análise rápida. Eu não consegui soltar um vídeo ontem explicando sobre a XRP, então eu vou falar tudo o que aconteceu, o que está acontecendo, por que a gente não pode comemorar 100% ainda e o mais importante, o que o Bitcoin precisa fazer nesse exato momento para a gente não vir mais queda e quem sabe uma queda mais acentuada. Então tudo isso e muito mais eu vou explicar logo depois da vinheta. Bom, primeiramente vamos analisar o que aconteceu, né? Porque ontem foram um bombardeio de notícias sobre a SEC ter perdido o processo contra a Ripple, então eu vou te explicar o que vem acontecendo. Bom, a Ripple é uma criptomoeda gigante, a XRP, que ela é uma criptomoeda que ela foi feita para processar pagamentos de forma instantânea. Porém, ao contrário do Bitcoin e de outras criptomoedas, ela é centralizada, ela tem uma empresa por trás, certo? Então, a Comissão de Valores dos Estados Unidos já está há alguns anos numa briga judicial contra essa empresa, querendo taxar a criptomoeda Ripple XRP como valor mobiliário, ou seja, como se ela fosse uma espécie de ação dessa empresa. Então, caso a SEC ganhasse esse tipo de ação, esse processo, consequentemente a Ripple seria taxada da mesma forma que as ações, então teria uma regulamentação muito mais intensa em cima dessa criptomoeda, certo? Porém não foi o que aconteceu e o grande motivo disso tudo nem é especificamente falando sobre a Ripple, mas que essa vitória pode trazer gancho para outras criptomoedas que vêm passando pelo exato mesmo processo ter fim parecido, certo? Então tanto que a XRP subiu pra caramba e hoje está caindo 13%, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas explicando o caso, né? A fornecedora de sistemas de pagamento a instituições financeiras, Ripple, venceu uma disputa judicial contra a SEC, que é o órgão responsável por fiscalizar e regular tudo relacionado ao mercado de renda variável, ações lá nos Estados Unidos. E a reguladora do mercado de capitais, né? Ela alegava, a SEC alegava que o token ativo da empresa, que é o XRP, era valor mobiliário, então ele deveria ser tratado como uma ação, uma security. A decisão abre precedente para que uma série de outras criptomoedas possam sair da mira da SEC contra ativos digitais como irregulares nos Estados Unidos, que é a grande vitória para o mundo das criptomoedas. Então quem analisou e deu continuidade nesse processo foi uma juíza que chama Analisa Torres, lá de Nova York, e ela disse que a negociação do token XRP nas plataformas das exchanges e criptoativos não constitui contrato de investimento, embora a oferta viole lei de valores mobiliários. Ou seja, essa decisão não vai deixar a Ripple 100% livre de regulamentações, tal como o Bitcoin, né? De certa forma ele é. O Bitcoin é uma moeda muito mais livre devido à descentralização e ao anonimato. Não se sabe quem criou, não tem nenhuma empresa por trás. Ao contrário da XRP, que tem a Ripple por trás e é uma criptomoeda centralizada, certo? Então essa decisão ela não atende 100% da demanda da Ripple, mas foi considerada uma vitória em meio ao aperto regulatório que a SEC move contra as empresas aí de criptomoedas. O Bitcoin ontem ele deu uma saltada, chegou aí próximo aos seus 32 mil dólares, porém a gente está vendo uma queda muito acentuada e é disso que a gente vai falar. Mas antes, muito cuidado aqui com a XRP nesse exato momento. Eu não usaria o setup das sobrevendas que eu passei ao longo dos últimos vídeos nesse exato caso por dois motivos. Primeiro, porque a gente bateu a primeira sobrevenda aqui nos 5 minutos exatamente nesse ponto, certo? E a gente teve um repique sim, mas não foi um repique muito considerável, ou seja, não tivemos continuidade desse movimento, não rompemos topos prévios, então isso já foi minha primeira bandeira vermelha. E a segunda é que nesse exato momento que esse vídeo está sendo gravado, a gente está batendo a sobrevenda nos 15 minutos, porém a gente está numa zona sem suporte nenhum, cara. Então é muito arriscado você querer pegar a faca caindo, né? Se o preço tivesse começado a subir e aí tivesse batendo sobrevenda agora, a gente podia entrar com várias ordens e botar um stop aqui embaixo, certo? Mas como a gente já perdeu uma região importante de fundos prévios, que foi a sobrevenda nos 5 minutos, agora não é uma boa hora de entrar. Quem tinha que ter comprado essa criptomoeda comprou aqui embaixo. Agora as pessoas estão aproveitando uma alta astronômica aí de mais de
100% quase, né? Quase 100% de alta para estar vendendo e botando dinheiro no bolso. Certo? Então esquece, tira os olhos da XRP por agora, não vejo isso como uma oportunidade. Você não vai querer shortar um ativo que subiu pra caramba, você não vai querer apostar na queda dele e você também não vai querer comprar numa região onde aqui é queda livre, é sem suporte. A queda pode parar aqui como pode parar lá embaixo da mesma forma. E o Bitcoin, né, ele tá seguindo essa queda, a gente teve aí muita volatilidade. Eu vou falar gráfico daqui a pouquinho, porque agora a gente precisa olhar no order book, que para mim é uma das partes mais importantes. Por quê? Muita gente quer comprar Bitcoin nesse exato momento e a gente tem a região até os 29.500 dólares como região de suporte. Olha o tanto de ordem de compra que a gente tem até os 29,5. E de vendas, galera, a gente só vai ter lá nos 32 mil dólares, que de fato é a nossa região de resistência. E a gente teve muita pressão vendedora que não deixou o preço subir. Por isso que o Bitcoin ele está caindo nesse exato momento, porque aquela pressão que eu passei no último vídeo, aquela força compradora absurda, ela segue atuando. E o que é preocupante nesse exato momento? O Bitcoin, ao meu ver, ele ainda segue dentro do cenário de consolidação, tá? Ele ainda não rompeu essa consolidação gigante que ele vem fazendo ao longo dos últimos dias. E uma notícia extremamente promissora como essa da Ripple, que vem sendo especulada e comentada ao longo de vários anos, cara, desde que eu lembro de XRP a gente está falando aí desse processo. A gente rompeu região de topo, não teve continuidade, seguimos dentro da consolidação, mesmo com uma notícia importante dessa. E isso é extremamente preocupante. Por isso que nesse exato momento para o Bitcoin continuar a alta, ele precisa, cara, ele precisa fazer esse pivô e romper esse topo e principalmente os 32 mil dólares, tá? Se ele não romper essa região dos 32 mil dólares, a coisa fica um pouquinho feia. Por quê? Porque a gente pode estar vendo uma notícia, a gente viu uma notícia super impactante para o mercado que não conseguiu fazer ele romper a consolidação. Então assim, o que será que vai fazer o Bitcoin romper isso se nenhuma notícia dessa fez, tá? Então toma muito cuidado, principalmente se a gente perder os 29.500, porque aqui nessa região de resistência, que eu reforço várias vezes aqui para vocês, é a resistência mais forte do Bitcoin, se a gente desconsiderar esse topo histórico aqui, ó. Cara, essa resistência aqui não é fácil de passar, certo? E é a atual briga do Bitcoin. Então, se o Bitcoin não conseguir romper os 32 mil dólares com essa notícia da Ripple, fazer um fundo ascendente, fazer esse pivô, ter fechamentos acima dos 32 mil dólares, a coisa vai ficar feia. Por quê? Porque aqui vai reforçar ainda mais como uma resistência que está difícil de romper, certo? Eu vinha falando sobre a descorrelação dos mercados tradicionais com o mercado cripto e o Bitcoin. E de fato, notícias como o ETF, notícias como a Ripple é o que está movimentando o mercado. Então se a gente teve uma notícia impactante que não fez o Bitcoin ter uma continuidade do movimento e está tendo uma rejeição nesse exato momento, tomem muito cuidado com essa alta. Certo? Nosso sentimento mostra que tem muita gente vendida nesse exato momento, então eu imagino que o Bitcoin ele só não voltou para os patamares que ele estava antes da notícia, porque tem muita gente shortando o Bitcoin. Mas se a galera começar a enxergar essa queda como oportunidade de compra, mesmo depois de uma rejeição feia dessa, cara, a gente pode estar vendo mais queda, tá? E se a gente perder os 29.500 dólares, é o ponto onde esse pessoal, tudo que entraria em long, ia estar deixando o stop. Para você ter uma ideia, com a notícia ontem da queda do Bitcoin, foram... cara, foi muita gente liquidado. Tá? Aqui deve ter mais ou menos uns 30 milhões de dólares liquidados só na Binance, né? 6 milhões, mais 10 milhões, mais 8 milhões, aqui tem 1,5 milhão, aqui também, aqui tem 5 milhões. Então realmente foi muito player liquidado. E agora a gente está tendo pessoas em longs sendo liquidadas. Se essa queda continuar e as pessoas começarem, olha só, essa linhazinha começar a subir, significa que as sardinhas elas estão entrando em long e tentando pegar o resto de alta que esse movimento teve, se é que ele vai ter. E isso traz liquidez para o preço continuar caindo, certo? Então o que a gente precisa ficar de olho, né? Eu falei tudo isso e o que a gente precisa resumir tudo que eu falei em uma forma. Se o Bitcoin
não romper os 32 mil dólares, cara, essa alta vai ser extremamente perigosa. Essa resistência que a gente tem aqui nos 32 mil dólares vai se mostrar mais forte, então mais pessoas vão enxergar oportunidades de fazer uma pressão vendedora e não deixar o preço sair ali de forma alguma. E se a gente perder essa região aqui dos 29.500 dólares, a gente começaria a correção no gráfico semanal, certo? Fechar essa barra aqui do semanal após o rompimento de topo sem continuidade com rejeição, aumenta a probabilidade da gente ver uma continuação de queda nesse movimento. Então a gente precisa ficar de olho nesse exato momento. Ainda temos um suporte forte nos 30 mil dólares, mas toma cuidado, tá? Eu não imagino que ele seja tão seguro, igual eu vinha falando nas últimas semanas, justamente porque a gente não teve continuação do movimento, mesmo face a uma notícia importante. Então, se a gente não tiver essa continuação, significa que tem muito mais urso no mercado do que touros, e a gente vai estar comprando aqui próximo a uma zona de fortíssima resistência. Então, quem tinha que tomar exposições no mercado já tomou. Quem tinha que vender, provavelmente está vendendo nesse exato momento, né? E se você fez uma venda próxima a essa região de resistência, umas parciais, você fez muito bem, você está gerenciando o seu risco. Tem um pouco de capital para caso o preço resolva cair, você consiga comprar mais embaixo. E vamos ficar, como sempre, de olho nessa possível cunha ascendente que está sendo formada nesse exato momento, certo? Porque ela pode ser um fator decisivo para um movimento corretivo maior do Bitcoin e o motivo pelo qual a gente está vendo uma pressão vendedora tão extensa. Então o vídeo aí, não tão rápido quanto de costume, né? Eu faço o vídeo um pouquinho mais rápido, mas eu precisava explicar todo esse contexto que vem acontecendo no mercado cripto e o que você precisa ficar de olho. Então, se você gostou, não esquece de deixar o like, isso é muito importante, compartilhar esse vídeo para as pessoas entenderem não só o caso da XRP, mas o quão delicada é a situação do mercado cripto caso a gente não continue esse movimento de alta. Então, eu vou ficando por aqui, tenha um excelente dia, um ótimo final de semana nessa sexta maravilhosa. Me siga nas redes sociais e é isso, galera. Falou! Thank you.